caminhada, você pode estar cheio da presença do Senhor, e isso pode acontecer. E eu falo, Senhor, será que onde está a minha fé? Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a romper. Eu não quero ficar só ficar se limitando ao que o Senhor tem para mim. Eu quero romper limites. E a gente tem que entender, meus irmãos, que hoje, em nome de Cristo Jesus, eu creio que Deus vai circuncidar os nossos corações nessa noite, amém? Eu creio que o Senhor, Ele vai tocar o coração das nossas vidas. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o ato da circuncisão que a gente vai falar hoje aqui, meu irmão, ele não é algo deixado do Velho Testamento, meu irmão, é algo atual para as nossas vidas. E se a gente não aprender a circuncidar nosso coração, nós vamos viver sempre nessa inconstância. E isso vem o tempo todo, meu irmão. Todo o tempo nós vamos ser colocados à prova, a nossa fé. E Deus vai nos levar a níveis mais elevados à medida que a gente vai caminhando. Você tem que entender isso. O maná servia por um tempo, meus irmãos, mas entenda que agora o Senhor te colocou numa terra prometida, uma terra que emana leite e mel. A primeira coisa que vai parar de cair vai ser o maná. E a gente se acostuma, porque as coisas vão vindo. O povo de Israel, tinha uma terra prometida. Eu acho muito lindo, meus irmãos, a nação de Israel. Eu trabalho com judeus. Eu falo justamente para eles, eu falo, cara, vocês são diferenciados, não tem jeito, não tem como a gente não falar com isso. Eu trabalho em duas instituições bem judaicas, ortodoxas, e eu falo, cara, porque um povo para sobreviver tanto tempo sem estar numa terra, porque alguém tinha alguma promessa ali, tinha um Deus poderoso para cuidar desse povo. Porque todos os povos historicamente, eles padeceram, meus irmãos. E o povo permaneceu ali firme e forte. Mas havia o quê? Havia uma terra prometida. Havia algo para eles habitarem. Havia um ambiente para eles ficarem. Onde as bênçãos do Senhor estavam ali. E muitas das vezes a gente não está dentro desse ambiente, meus irmãos. É sobre isso que eu quero falar. O povo de Israel, ele acabou indo para o Egito, porque havia uma grave seca no mundo, e o povo estava passando fome, havia uma seca muito grande, e o povo acabou ali, através de José, foi sendo introduzido na terra prometida, foi sendo introduzido no Egito, saiu da terra prometida e foi para o Egito, buscar um alimento. E o que acontece, meus irmãos? O Egito, ele vai representar o quê? Prosperidade. O Egito vai representar o quê? As bênçãos. E eu vou falar para você, hoje o que vai nos tirar da presença do Senhor, muitas das vezes, são essas situações de bênção. As coisas começam a prosperar, as coisas começam a fluir, e o teu nível espiritual começa a esfriar. Sendo que ele poderia falar, cara, agora que eu vou me intensificar mais ainda, agora que eu vou buscar, porque eu quero a minha bênção dentro de um propósito, porque senão eu vou trocar o meu propósito pela proposta. Isso é o tempo todo. E o povo foi lá, Deus conduziu o povo até lá? Sim. Mas o povo se esqueceu de voltar para a terra prometida. E nisso, meus irmãos, são 400 anos se passando. O povo não era escravo. Havia um lugar que Deus havia prometido a Abraão. Sai da sua parentela, sai da terra de Ur dos Caldeus aí, e vai para a terra que emana leite e mel, que é o Canaã. E ele fala, volta filho, volta, você tem que voltar, recalcular a sua rota e volta, porque você se afastou, você se contentou com momentos de bênção, momentos que era só momentâneos mesmo. O que é permanente é a terra prometida. Cara, eu vou falar para você, às vezes as pessoas falam assim, não, está tendo terremotos, como aconteceu na Turquia, a Síria, está tendo isso, olha as pessoas, olha o que a sociedade tem se transformado, olha isso, olha aquilo. Meu irmão, quando tudo isso acontecer, ainda não está próximo. A Bíblia fala em Mateus 24. Sabe o que vai conduzir? E você tem que ter medo e temer ao mesmo tempo? É quando o povo de Israel começar a voltar para a terra prometida. Ali é o maior sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. E meus alunos estão saindo lá do colégio e estão deixando as matrículas ali para voltar para a terra prometida. Esse é um sinal. E você tem que crer nisso, meu irmão. Há um lugar, há um ambiente que você tem que estar, no lugar certo. O povo foi ficando lá, o povo não era escravo. Depois o povo foi ficando lá, o povo estava escravo.
E depois o povo continuou lá e ele era escravo. Porque a mentalidade dele foi se acostumando com aquilo. Houve um processo e eles se acostumaram com aquele processo. Se até Satanás segue processo, por que nós não queremos seguir o processo de Deus nas nossas vidas? Meu irmão, isso é sério. Você tem que estar nesse ambiente. E são 3 ambientes. Porque quando o povo estava lá no Egito, ele foi tirado de lá, o que aconteceu? Ele foi levado para o deserto. E olha que Deus ainda levanta Moisés para tirar o povo do deserto. Moisés era o libertador, ele vem para tirar do Egito, na verdade, e levou para o deserto, mas ele não entrou na terra prometida. E o que acontece, meu irmão? Havia uma terra então, havia uma terra prometida, havia uma promessa do Senhor, havia um lugar santo separado. O propósito do Senhor, meus irmãos, que eu quero que vocês entendam uma coisa, não é tirar você do Egito. O propósito do Senhor é muito mais que isso, é você estar na terra prometida. Por que, meus irmãos, eu falo isso? Porque muitas das vezes a gente paga um preço de oração, a gente às vezes acompanha algumas vidas, você ora, o cara fala, eu saí do Egito. E acabou. Estou feliz da vida, eu fui liberto, agora minha vida é liberta, agora eu tenho Jesus Cristo, agora eu sou salvo. Isso é uma vida sem propósito. Se contenta em sair do Egito. Parece que Jesus morreu na cruz só para te tirar do inferno, e esse não é o propósito de Jesus Cristo. O propósito de Jesus Cristo é te dar um destino nessa terra para que você venha povoar o reino celestial. É muito pobre achar que o Senhor veio só para isso. 1 Coríntios 15, 19 fala, aqueles que esperam em Deus somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Talvez nós possamos estar vivendo uma vida miserável. Meu irmão, o problema, entenda uma coisa, não é você ficar assustado com esse anticristianismo que tem vivido aí fora. Mas olha, estão depravando isso, estão fazendo... Meus irmãos, isso ia acontecer, o amor de muito ia se esfriar. O problema é nós vivemos um subcristianismo. O problema é nós nos contentar e sair apenas do Egito e ficar lá, falou, agora acabou, vou viver minha vida aqui. E o que vai acontecer? Você vai viver numa inconstância, sabe por quê? Porque você ainda está no deserto, você saiu do Egito, mas foi para o deserto. E o deserto vai acontecer a mesma coisa, você pode viver em quê? Em ciclos. Você vai andar, as coisas vão começar, você fala, agora foi bem, daqui a pouco foi mal. Foi bem, foi mal. E você vai se contentando e viver no deserto. Você vai falar, esse é o ambiente que eu tenho que ficar. E o deserto sempre foi um ambiente, meus irmãos, transitório. Não, mas eu já saí do Egito. Não é o deserto o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Amém? Vocês estão aqui, igreja do Senhor? Amém? Vocês creem nisso? Meu irmão, o deserto era para ser atravessado. Se você pegar lá ininterruptamente, se você caminhar 11 dias seguidos, você chega na terra prometida, do Egito para o deserto, do Egito para Canaã. E o povo fica lá 40 anos pastando naquele lugar. Havia uma promessa, havia um propósito de Deus que era uma terra prometida, meu irmão. Mas sabe qual é a questão? Eles acabam se acostumando, eles acabam falando, esse ambiente aqui é onde eu tenho que ficar, porque agora eu não sou mais escravo. Eu não sou mais servo. Até quando você vai viver uma mentalidade de servo? Só de servo. O Espírito Santo veio para emancipar sua condição como filho de Deus nessa terra. Tirar dessa mentalidade de servidão. Mas eu estou servindo a casa do Senhor. Não é, você não é um servo, você é um filho, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, a Bíblia fala. Mas o filho conhece o pai, e o pai conhece o filho. Servo só come de migalhas da mesa. E a gente vai se contentando, essa migalhinha está nos satisfazendo, está nos deixando ali satisfeito. E é isso aí, minha vida só vai viver isso. Meu casamento, às vezes, não vai viver nessa estagnação, mas daqui a pouco melhora, daqui a pouco piora. Até quando? A minha profissão, aonde Deus tem me colocado, vai viver sempre a mesma coisa, meu irmão. É para você romper em fé.
O Senhor tem que levantar uma geração de profissionais, pessoas capacitadas para entrar em ambientes profissionais, para mostrar a palavra de Deus ali. Meu irmão, entenda uma coisa, não é a igreja que está sofrendo uma sociedade ruim. Muitas das vezes, a sociedade está vivendo uma igreja ruim, mas eu não falo aí o cristianismo, que não é atuante lá fora. Você tem que transicionar em 3 ambientes, meu irmão, do teu secreto, você tem que transicionar, tem que estar dentro de uma igreja, e você tem que estar lá fora. Se você fica só em um, se você ficar só no teu secreto, você vira um orgulhoso. Se você ficar só dentro da igreja, você vira um religioso. Se você ficar lá fora, você vira um rebelde. E os 3 ambientes, eu tenho que transicionar. Eu falo, cara, hoje eu tenho que sair. Quem eu vou falar do amor de Jesus Cristo? Cara, que propósito, eu fui salvo então. Só para provar o céu e o meu irmão padecendo. Ah, mas eu me relaciono com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Meu irmão, minha irmã. Mas eu não gosto de falar com o meu próximo. Você é um aleijado espiritual. Você tem um objetivo de chegar até ali, você vai assim, ó, com uma perna só. Porque se você não tem relacionamento com o teu próximo, você não vive o cristianismo pleno. Cara, esse irmão tem que ser uma lixa na tua vida mesmo. É lá que nós somos lapidados, é relacionamento. Amém, igreja? Vocês estão aí? Meu irmão, nós não podemos ser idólatras de Jesus Cristo. A idolatria é Jesus Cristo. Sabe o que o idólatra faz? Ele mutila os braços dele. Se duvido for um idólatra, um cara que segue um ídolo, ele dá até a vida dele por aquele ídolo. Coloca a bomba no corpo dele e explode por aquele ídolo que ele acredita. Ele ama, mas ele não se relaciona. Porque o ídolo dele tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não falam. Não tem como se relacionar. E eles só chegam até esse ídolo, sabe por quê, meus irmãos? Pelos benefícios que esse ídolo, entre aspas, promete dar para eles. Então uma troca de interesse, talvez essa seja a nossa condição com Jesus Cristo. Eu vou para Jesus Cristo, eu posso não ter relacionamento com Ele, mas Ele pode fazer novas todas as coisas na minha vida. Ah, mas quando eu passar pelas águas, elas não me submergerão, quando eu passar pelo fogo não vai me queimar. Ei, você quer viver as promessas sem ter um relacionamento com teu Pai? É idolatria a Jesus Cristo. Você sabe o que Ele pode fazer, mas você não sabe quem Ele é. E o pior, você não sabe quem você é nele. Porque não está enxertado na videira verdadeira. Não teve uma conexão, meus irmãos. Isso é muito sério. É um momento da gente aqui, ó, romper limites, meus irmãos. Romper e falar, cara, eu quero estabelecer um relacionamento íntimo e sincero contigo. Eu não quero viver ali de uma emoção. Eu não quero viver, aquilo tocou meu coração, aquilo queimou no meu coração. Aí quando vem as lutas, aquilo desaparece. E quem vai poder ouvir você falar e ouvir a tua voz ali, no momento de aflição? É só Ele. Mas você sabe se Ele está te ouvindo, se você não tem relacionamento com Ele. Cara, se no mínimo nós não chegarmos diante do secreto do Senhor e falar, Senhor, fala comigo, eu não quero sair daqui enquanto eu não ouvir a tua voz. Cara, você se quebrantar na presença dEle. Cara, uma entrega verdadeira, às vezes eu vou lá pro meu secreto, eu quero falar, mas não consigo. Cara, essa presença, eu não deixo ninguém abrir a porta, agora que eu estou aqui, tá bom. Cara, e quando a gente sai de lá, fala, cara, que maravilhoso, que coisa gostosa. Mas, meu irmão, eu não posso falar das minhas experiências, é você que tem que viver isso. E às vezes você vai entrar lá e também não vai sentir nada. Mas você insiste. Eu quero a presença, insiste. É um treino, meu irmão, você tem que estar disposto a fazer isso. Não tem outro ambiente. O primeiro ambiente que a gente tem que frequentar está lá na presença dele. Falou, Senhor, me leva para a tua presença. Eu quero buscar a tua presença. Eu não quero só de conhecer, de ouvir falar, mas de contigo andar. É algo muito mais.
muito mais além, meus irmãos. Amém? Vocês estão aí? Amém. E Moisés tinha uma missão, meu irmão e minha irmã. Tirar o povo do Egito. Mas ele não tinha a missão de colocar o povo na terra prometida. Por conta de algumas ações, talvez, que ele tenha tomado, mas, enfim, a missão dele era só tirar, era um libertador, tirou do Egito. E o povo, o que aconteceu? O povo saiu do Egito e ainda reclamava dele, no deserto. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo ali, e o povo ainda fala, não, eu vou criar um bezerro de ouro, eu vou fazer alguma coisa, porque a gente precisa de alguma coisa que nos dê benefícios. Eram idólatras do Senhor. E é muito triste, esses dias a minha filha Mari falou, a gente falando no carro, ela falou, meu, pai, tem noção, Moisés ele não entrou na terra prometida, né, aposta? Meu, pagou o maior preço, o cara ministrou um povo ali duro de coração, e chega lá, o cara ainda olhou lá assim, ó, só sentiu o cheirinho, não entrou. Ele não entrou na terra prometida. E ele era um cara, meu irmão, que eu vou falar para vocês, era um cara, um excelente servo. Deus falava, ele ia lá. Deus falava, mas sabe qual era o problema de Moisés? Era o relacionamento. O cara teve briga com os irmãos. O cara teve briga com a liderança dele. O cara nem ia querer falar com o faraó, ele queria, sendo que ele conhecia o faraó. O cara não queria falar, o cara não queria estabelecer relacionamentos, meus irmãos. Era um cara duro de relacionamento. E não adianta ele era um cara que tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Ele orava, o pau se transformava em serpente, ele orava, vinha lá, eles viram as 10 pragas no Egito, aquela coisa, nem em filme de Hollywood é capaz de expressar uma situação daquela que eles viveram ali, e eles presenciaram, eles viram o maná caindo do céu, a coluna de fogo durante a noite, eles viram toda a manifestação do poder, mas a manifestação do poder não tirou eles do Egito. O que poderia tirar eles do Egito era um relacionamento, porque através de um relacionamento eles poderiam conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas você está desprezando o poder de Deus? Jamais. Jamais, meus irmãos. O poder de Deus faz parte da ação de Deus sobre as nossas vidas. E Ele vem para nos convencer. Mas, meu irmão, se eu viver de poder, só de poder, eu nunca vou me relacionar com meu pai. O poder é para um Deus. Relacionamento é para um pai e um filho. É muito mais que isso, é outro nível que Deus quer nos levar. Sai dessa terra aí, sai desse momento de escravidão, de servidão, de deserto, para você entrar na terra prometida. Você tem que ter mentalidade de filho. Oh, santo Deus. Meu irmão, Moisés, ele teve que ver uma geração de homens incrédulos morrerem na frente dele. Ele ficou 40 anos e só Caleb e Josué conseguiram entrar na terra prometida. Falou, esses caras aí não servem. Esses caras, eles não têm relacionamento comigo, eles não têm nem relacionamento com você, Moisés. Deus teve que eliminar uma geração. Meu irmão, e nós não podemos ser essa geração, meu irmão e minha irmã. Isso é muito sério. O Senhor tem levantado uma geração de adoradores e Ele tem procurado por essa geração que vão fazer a diferença no mundo de trevas. Ele está forjando o nosso caráter para isso, meu irmão. E eu vou falar um grande erro que Moisés acabou cometendo, sabe qual foi? Foi dele esquecer a aliança com Deus. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão, que eles entrariam naquela terra prometida. Havia uma aliança sobre a vida de Abraão, que era para ele fazer o quê? A circuncisão. Circuncidar todas as crianças que tinham 8 dias. Eu tenho meus alunos, todos eles são circuncidados, pastor Rogério. Todos são circuncidados. E às vezes eu falo com eles, falo, não, todo mundo é circuncidado, 8 dias, vai lá, o rabino e tchum, no órgão masculino, e aquilo, meu irmão, circuncisão é nada mais, nada menos a revelação da aliança, o exemplo do relacionamento que Deus estabeleceu com o homem,
a aliança que foi estabelecida, a marca seria a circuncisão. Se eu esqueço a circuncisão, o que acontece comigo? Eu esqueço a aliança que Deus fez comigo. E o que aconteceu com Moisés, meus irmãos? Quando ele fica lá, ele não consegue circuncidar um só homem. Nem o próprio filho dele ele circuncidou. É o primeiro ato que uma mulher circuncidou uma criança, foi o filho de Moisés. Ele não circuncidou porque ele não lembrou de uma promessa, não lembrou da aliança que Deus havia estabelecido, meus irmãos. E o Senhor, Ele quer circuncidar os nossos corações para que você lembre da aliança e da promessa que você tem sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Aliança, meus irmãos, de um relacionamento entre um homem e uma mulher, é um anel. Essa aliança aqui, ele representa a aliança que você tem com a pessoa aqui nessa terra. Deus estabeleceu alianças o tempo todo, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança da terra prometida, até a nova e eterna aliança que foi feita com Jesus Cristo. O noivo e a noiva. Existe um casamento, existe uma aliança, existe um relacionamento. Existe algo mais profundo, meus irmãos. Então não é uma coisa superficial, não adianta eu estar casado com uma pessoa se eu não falo com ela. Esses dias eu falei até para minhas filhas, eu falo, lá em casa é prático, vai para o secreto. Não, você tem que buscar o Senhor, vai para o teu secretinho lá. Aí às vezes vai pintando umas correrias, fala assim, não, não vou fazer nenhuma coisa. Eu falei, aí, cadê? Você já fez seu secreto? Já foi visitar, falar com Deus? Aí uma vez não vou dormir, eu falei para elas, brinquei assim com elas, falei, o papai vai fazer uma viagem de 3 semanas e eu não vou conseguir falar com vocês. Aí já começou meio com cara de choro, não sei o quê, ficou um velório lá. Eu falei, não vai dar para ficar com vocês, vou fazer uma viagem de 3 semanas, vou ficar fora. Incomunicável. Mas eu falei, vai ser bom para vocês? Não. Aí eu falei assim, então é assim que Deus sente quando você não visita o secreto. Porque se você não vai lá, Ele está morrendo de saudade de falar com você, mas você não aparece para falar como filho. Outras prioridades. Satanás, meus irmãos, não vem tirar Deus do seu coração. Satanás vem colocar Deus em último lugar no seu coração. Você estabelece prioridades invertidas. Ele não vai tirar. Ele vai colocar em último. E aí vai passando as preocupações, vai passando isso, vai passando aquilo. Meu irmão, minha irmã, não tem outra coisa. É o reino de Deus em primeiro lugar, é a sua justiça. E eu vou buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer. Isso vai ser uma consequência. Todos nós precisamos, meu irmão, todos nós precisamos. Moisés fica 40 anos e não faz uma circuncisão em nenhum homem. E a circuncisão é o que, meu irmão, minha irmã? Você estabelecer relacionamento com uma pessoa para você entregar a sua intimidade para aquela pessoa. Agora o que vai acontecer? Moisés fica ali e fala, quem vai assumir daqui para frente é Josué. E aí o bicho pega. Porque Josué, tem 2 coisas que acontecem quando eles estão para entrar na terra prometida, meu irmão. Primeira coisa, acabou a manifestação do poder do maná. Eles viviam daquela manifestação, assim que eles pisam um pé lá, acabou, cessou o maná. Agora vocês vão ter que tomar posse dessa terra prometida. Então acabou esse tempo de manifestação de poder. Agora vem um outro tempo, meu irmão. E a primeira coisa que Josué faz quando entra na terra prometida, sabe o que é? Circuncidar os homens. Porque, meu irmão, havia uma aliança estabelecida. Havia algo prometido e os homens não podiam esquecer daquilo. E ele chega naquela terra prometida, meu irmão, minha irmã, pensa numa cena. Os inimigos todos ali em volta, louco para devorar o exército de Israel. E o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Está lá Josué, pegando... Não quero nem imaginar essa cena. Imagina os caras cabra velho, 30, 40, 50 anos lá, e os caras põem aí e corta e faz a marca. Fazendo a circuncisão em homens velhos. Cara, é um ato de relacionamento e intimidade. Não tem mais nada mais íntimo que isso. Os caras estabeleceram um vínculo ali um com o outro.
Mas ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, eu quero que vocês entendam uma coisa. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração essa noite. Meu irmão, eles foram marcados. Havia uma restauração de uma aliança. Os homens ficaram 3 dias passando mal, com febre. Como é que você faz isso diante de um exército que está louco para te devorar? É loucura, mas havia uma aliança. Josué não estava preocupado, porque ele recebeu uma palavra: não temas, porque eu sou contigo. Então, se você é contigo, vem comigo, Deus. Vem comigo, eu vou crer. Eu vou me jogar. Eu vou fazer essa loucura. Eu vou deixar meus homens doentes diante dos meus inimigos. Mas eu vou lembrar da promessa que eu tenho sobre você, sobre a minha casa, sobre a minha parentela. Porque ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque temos uma aliança. É algo muito mais profundo, meus irmãos. E eles fizeram isso, foram circuncidados. Meu irmão, minha irmã, isso é tão sério. Sabe o que acontece? Davi, diante de Golias, enquanto os homens falavam: não, o cara é gigante. Não, o cara tem uma espada gigantesca, já cortou cabeça não sei de quantos. O cara tem um escudo que não sei o quê. O cara tem isso. Os caras ficavam ali aumentando, potencializando Golias e a adversidade. E o que acontece, meus irmãos? Davi é um cara tão tremendo que foram dar uma armadura para ele, já nem serviu. Falando: para você não, para você bater de frente, não, já não serve, você é armadura. Mas tem uma coisa, meu irmão, biblicamente, se você pegar, que era o diferencial. O que Davi viu? Enquanto todo mundo estava vendo a circunstância, Davi viu Golias e falou: quem é esse incircunciso que ousa confrontar o exército do Deus vivo? Ei, meu irmão, ele viu a marca da circuncisão, ele viu a marca da aliança. Ele tinha que ver isso, e Golias não tinha, ele tinha. E ele falou: não, eu não vou aceitar essa derrota, porque do Senhor é a guerra. E ele foi para cima, meus irmãos. Entenda uma coisa: há uma diferença entre manifestação do poder e autoridade. Você tem que ter autoridade. Quando você sabe quem você é em Deus, tem o seu coração circuncidado nele, você ganha autoridade nas regiões celestiais, porque você tem uma identidade como filho. Jesus, ele não tinha o poder, ele tinha autoridade nessa terra. Ele tinha menos poder do que o capiroto mais chifrinho que ele expulsou nessa terra, Jesus. Mas ele tinha autoridade do Pai, porque ele era filho, e ele sabia da aliança que ele tinha com o pai dele. Davi sabia da aliança que ele tinha com o pai dele, por isso que ele foi para cima de Golias. Ele tinha o coração também circuncidado, um coração marcado da aliança do Senhor. Havia um relacionamento, meus irmãos. Quantas vezes eu já fui em missas, você vê Jesus crucificado ali. Quando o homem é crucificado, meu irmão, minha irmã, eles só eram crucificados, só para você saber, eram crucificados nus, pelados, para ser envergonhado. E aí, no nosso falso pudor, a gente põe um paninho lá na frente dos órgãos, daquele ali crucifixo. Ou não sei nem se eu posso falar que era Jesus crucificado, mas foi Jesus crucificado mesmo. Meu irmão, nós tampamos a marca que mostra a autoridade, que é a circuncisão, a aliança. Nós não vemos a autoridade de Jesus Cristo, nós vemos os poderes, mas a autoridade não, que ela nos foi dada também. E essa autoridade, meu irmão, todo aquele que busca, que reconhece Ele como Pai, tem, porque você é filho. Seu coração já é circuncidado. E Ele vai fazer o quê? Ele tira agora você dessa vida de inconstâncias e círculos sem fim, que você não chega a lugar nenhum, de altos e baixos, e fala: agora você está na terra prometida, você está num ambiente, uma terra que emana leite e mel. Você vai entender o meu propósito se você entrar na terra prometida, porque o meu propósito não é só tirar do Egito, o meu propósito, isso é pouco, eu quero você lá dentro. E nós temos que transicionar, igreja. Temos que transicionar dentro desses ambientes. O problema não é
você viveu um evangelho que você fala assim, cara, eu tenho paz, eu tenho amor. Cara, esse evangelho é muito colorido. A palavra fala que eu vim trazer a espada, não a paz. E você, Deus vai te colocar em conflitos, em situações que você, o seu posicionamento na tua casa vai causar conflitos. O seu posicionamento dentro do seu serviço tem que causar conflitos, meus irmãos. Porque tem que ver um cristão, tem que ver uma luz no meio das trevas. Mas não é um conflito de você bater de frente com as pessoas, meus irmãos. Entenda uma coisa, é um conflito do seu posicionamento. As pessoas vão começar a ver uma luz e vão querer, por que essa luz está brilhando aqui? Esse cara está descobrindo o propósito dele. Isso vai incomodar as trevas. Luz e trevas não se ajuntam. Onde vai habitar a luz não pode habitar as trevas. Você vai ter que ser luz desses ambientes, meus irmãos. Mas para isso você precisa do quê? Você precisa desse posicionamento. Amém, igreja? Para finalizar, abra sua Bíblia lá em Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 7. Ori cantarabassuri cantarabanais. Oh Deus, diz assim: estabeleceu minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser de ti por Deus, e a tua descendência depois de ti, e te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra e as tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-ei seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Meu irmão, não é poder, é autoridade. É autoridade, isso é algo espontâneo que o Espírito Santo te dá. Você vai falar, mas eu não tenho capacidade de falar. Quando você começa a ministrar o coração das pessoas, você vê que não é mais você, mas algo dentro de você. Isso é autoridade. Não é virtude sua, é capacitação do dom do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu comecei a orar, começou a ver um negócio tão forte, as coisas começaram a se mover. É o Espírito Santo, é capacitação, isso é autoridade, porque você está debaixo de uma aliança com Ele, e Ele não falha, a promessa dEle não tarda e não falha. Existe uma marca no teu coração, e Ele vai marcar a tua vida nessa noite, meus irmãos. Se coloque de pé, igreja, fecha os seus olhos. Santo, santo Pai, fala aos nossos corações. Romanos 2:29 fala assim, não precisa abrir. Mas é judeu o que é no interior, circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homem, mas de Deus. Mas isso fala no Novo Testamento. Eu vou te falar no Velho Testamento também. Deuteronômio 10:16 fala assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureceis a vossa cerviz. Em Deuteronômio 36 fala assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Meu irmão, o Senhor quer nos tirar desse deserto, meu irmão. O deserto, ele vai representar a liberdade. O Senhor, ele já tem passado muitos aqui num deserto, que é um processo, mas agora Ele quer te introduzir na terra prometida. E a terra prometida é propósito. Egito é liberdade, terra prometida, deserto é processo, terra prometida é propósito, meus irmãos. E nós, é como a gente viveu lá no acampamento. São 3 ambientes, tem um átrio, o santo e o santíssimo lugar. Talvez ali o átrio seja apenas o Egito que você vive. E o santo lugar é você entrar onde? Ali no deserto, que você vai viver um processo, vai começar a estabelecer relacionamentos com Deus. Não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é.
até você ter a disposição e a condição de entrar na terra prometida, que é a presença do Senhor, que é o santíssimo lugar. Mas você precisa circuncidar o teu coração, você precisa pedir isso para Ele nessa noite. Oh, fecha os seus olhos. Oh, decantarabachore, cantarabanais. Santo Pai, Tu tens um ambiente de glória nesse lugar, Pai. Tu tens um ambiente poderoso, Santo Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és um Deus que esquadrinha cada coração nessa noite, Pai. Oh, Tu sabes o que Teus filhos vieram buscar nessa noite, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós queremos Te pedir, Santo Deus, toma o Teu lugar de honra, Pai. Rabachore canta, rabachure canta, rabanais. Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, assim como ali Eliseu orou para aqueles jovens, para que eles pudessem ter os olhos abertos, para que eles vissem a glória de Deus, que os Teus filhos possam ter os olhos abertos, Pai, para presenciar a Tua aliança, Pai, presenciar a Tua presença, Pai, aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem reservado, aquilo que o Senhor tem preparado, não o que esse mundo tem dado, Pai, mas algo muito mais valioso, não a paz que esse mundo tem dado, Pai, mas a paz que excede todo e qualquer tipo de entendimento humano. Por isso, em nome de Cristo Jesus, Pai, toma os corações nessa noite, Pai, marca os Teus filhos com a marca da Tua incircuncisão, Pai, que o Seu ambiente de glória venha a ser estabelecido. Pai, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Pai. Tu és santo, 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 santo. Santo, toma o Teu lugar, Pai. Oh, fala os Teus filhos, Pai. Adora, igreja, adora aquele que vive e reina. Peça isso a Ele. Toma o Teu ambiente de glória, Pai. Arabás. Santo, 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 Pai, não há outro. Fala aos corações, Pai. Santo, santo, Santo ministrar teu coração. Só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você. Só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar. Declara, igreja, que Ele é santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, diante da tua beleza,
Sopra, Espírito. Sopra sobre a tua igreja. Toma o teu ambiente de glória. Vem fluir, Espírito Santo. Vem tocar os corações, Pai. Você que ora em línguas, começa a orar em língua, igreja. Oh, visita os corações, Pai. Marca os teus filhos, Pai. Santo, Santo, Santo. Eu só vejo você, só quero você, Jesus. Eu só vejo você, só quero você. Tu és santo, Pai, Tu és santo. Oribas, da cachoreribas, oreribarabás. Desperta, Pai, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, Pai, para esse novo tempo. Xererebarabás, um ambiente de glória, um ambiente da Tua majestade, um ambiente ao qual nós não conseguimos ficar de pé, Pai, diante da Tua majestade, diante da Tua glória, Pai. Em nome de Cristo Jesus, traz fome, traz sede, oh Pai, fome e sede da Tua palavra, fome e sede. Desperta, Pai, desperta os corações, marca os corações, circuncisa os corações nessa noite, Pai. Que Teus filhos saibam o Deus de aliança a qual eles têm servido, que eles saibam a aliança que foi estabelecida com alto preço de sangue naquela cruz, Pai. Que eles reconheçam e vejam o sangue derramado e a autoridade que está sobre a vida de cada um, Pai. Autoridade como um filho, que eles abram as bocas deles para declarar palavras de autoridade, para declarar que aquele que vive e reina é santo, é